Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências, tá? Hoje nós vamos iniciar os conteúdos da terceira unidade de ciências, amores. O nosso conteúdo hoje está nas páginas 94 a 99. Hoje nós vamos estudar o solo, tá? O solo é um conteúdo bem extenso, mas muito rico em informações, ok? Então vamos lá. Olha, a Terra tem sua estrutura dividida em camadas. Quais são essas camadas, tia Dani? Crosta, manto e núcleo. Vocês estão vendo aqui essa ilustração, olha, onde mostra, né, cada camada da Terra, ok? Aqui no centro, olha, está o núcleo, né, seguido pelo manto, tá? E a crosta terrestre. A litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. O solo é a camada mais superficial da litosfera, formado por pequenas partículas de minerais. Nessa camada, há circulação de ar e água, e por isso a existência de vida. O subsolo é a camada localizada logo abaixo do solo. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de rochas, tá? Existem vários tipos de rocha que se diferenciam em sua origem. Olha só. Primeiro exemplo, as magmáticas, rochas originárias do resfriamento do magma de vulcões na superfície da Terra. O granito e o basalto são rochas magmáticas. Após o granito ser polido, é usado na confecção de pisos, pias, lavatórios e etc. O basalto é usado basicamente para fazer calçamento de ruas. Vamos lá ver outro tipo de rocha. As rochas sedimentares. São rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas magmáticas e metamórficas e que sofreram sedimentação. O arenito é uma rocha sedimentar muito usada na construção civil. Metamórficas são formadas pelas transformações de rochas magmáticas e sedimentares que se modificam com o tempo. Apresentam uma forma diferente ou novos minerais em sua composição. O mármore é uma rocha metamórfica. É usado na construção de pisos, escadarias, pias, mesas e etc. Essa rocha é comum, né? E também é usada em obras de arte. Ok, pessoal? É muito... A gente vê com frequência aí, geralmente, né? Nas cozinhas, né? As mesas de mármore, as pias, né? Feitas com o mármore, né? E fica super bonito, né? A decoração feita com esse tipo de rocha. Vamos lá. Erosão do solo. A erosão do solo é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas dos rios, entre outros. As partículas que compõem o solo são deslocadas de seu local de origem para áreas mais baixas do terreno. O processo de erosão pode ser classificado em erosão pluvial, que é a ação das chuvas, erosão fluvial, que é a ação das águas dos rios, erosão eólica, que é a ação dos ventos, erosão glacial, que é a erosão do gelo, né? Erosão química, que são alterações químicas nas rochas por fatores como calor, como frio, ação de seres vivos e etc. E ainda
erosão antrópica, que é a ação do homem. A erosão, ela tem se intensificado pela ação do homem, pois ele tem modificado o meio natural de forma desastrosa. O avanço da erosão resulta em uma série de problemas socioambientais, como deslizamentos, enchentes, morte de animais da fauna, né, e da flora, redução da biodiversidade, perda de nutrientes do solo, entre outros danos naturais e econômicos. Então, a gente vê, pessoal, que de fato a erosão ela tem se intensificado, né? E a gente percebe, geralmente em regiões montanhosas, onde as pessoas constroem suas casas, né, naquele ambiente, a gente vê, né, nos noticiários, né, os problemas, né, gerados, né, por construções em lugares inadequados. Então, o homem, o ser humano, ele tem modificado o meio natural, né, o nosso meio ambiente de forma desastrosa. E com isso, né, alguns problemas, né, acontecem, como os deslizamentos, né, muitas vezes ocorrem até óbitos com esses deslizamentos, enchentes, né, morte de espécies, né, tanto da fauna como da flora, tá? A redução da biodiversidade, a perda de nutrientes do solo, entre outros danos naturais que pode acontecer aí, tá? Por causa da erosão do solo. Então, como podemos proteger o solo contra a erosão? Então, vejam só algumas atitudes. Preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Então, aí tem 4 atitudes, mas tem outras, né? Vocês podem aí estar pesquisando atitudes de como proteger o solo da erosão. O solo foi sendo formado há milhões de anos, né? Exposta a mudança de temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor, de seres vivos, da água dos rios e das ondas do mar. As rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também sua mistura de restos de animais, né, de seres vivos que morreram, como animais e vegetais. Observem aqui, pessoal, nessa ilustração. Olha só. As rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, né, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais, como eu acabei de falar. Então, observa aqui essa ilustração. Olha. Cada passo, tá? Passo 1. Chuva e vento desintegram a rocha. Passo 2. Líquens e plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de água e uma espécie de fungo. As raízes das plantas atuam na desagregação das rochas e a sua decomposição contribui para a formação do solo. Forma-se uma camada de solo capaz de sustentar as plantas. Nessas partículas, inúmeros seres vivos de pequenas dimensões conseguem se desenvolver. Quando morrem, os organismos desses seres vivos se decompõem, formando a matéria orgânica que ficaria junto às partículas de rocha, enriquecendo o solo. O mesmo acontece com os organismos dos seres vivos que vivem sobre a superfície. Depois que estes morrem, seus organismos se misturam ao solo e passam a fazer parte dele. Essa mistura forma um humus. Então, vamos lá para o próximo passo. Os sais minerais. Pessoal, os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidade adequada são bastante férteis.
O clima, tá? O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois água, vento ou calor em excesso pode diminuí-lo. Então, o clima é um fator, né, de suma importância aí para que este solo seja fértil, ok? E um solo rico, um solo, né, fértil é um solo que tem muitos sais minerais. Vamos lá. Permeabilidade do solo. Permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse. Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. A água, quando escoa através de um solo mais granular, como a areia, tem mais facilidade de se transportar devido à alta porosidade do solo. Nos solos ricos em matéria orgânica vegetal, a presença de minhocas facilita o escoamento e o arejamento para o mesmo. Já nos solos mais finos, como a argila, acontece o contrário. A água ela não ultrapassa com facilidade. Então, podemos concluir que esse tipo de material é o ideal para impedir a passagem da água em alguns lugares. E são próprios para construções de barragens, pois apresenta baixa permeabilidade, contendo aí o fluxo da água, ok? Tipos de solo. Pessoal, nós vamos estudar aí 4 tipos de solo, tá? É muito importante que a gente saiba diferenciar esses tipos de solo, porque cada um é utilizado especificamente, tá? Para uma área. Uns são usados para a construção, outros para o plantio, e aí sucessivamente. Ok, amores? Então, vamos lá. A maioria dos solos é composto de areia e argila, vindas da fragmentação das rochas e de resto de plantas e animais mortos, como nós vimos lá naquela ilustração. Os solos são classificados dependendo da maioria, né, da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário e humus. Então, vamos lá. Solo arenoso é aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média. Contém cerca de 70% de areia. Ele seca facilmente porque é muito poroso e permeável. Ou seja, deixa a água passar com facilidade. Exemplo, o solo da praia, né? Aquela areia da praia, aquele solo da praia, né? Ele é arenoso, tá? Solo, né? Calcário. Possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo, que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura, tá? Então, vamos lá. É permeável. Com ele faz cimento, gesso, cal, tá? Exemplo, minas calcárias, que é onde nós podemos encontrar esse tipo de solo. Solo argiloso possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os da areia, o que o torna impermeável, né? Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si, retendo água e sais minerais em quantidades necessárias para a fertilização do solo e crescimento das plantas. Mas, se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. A água em excesso nos poros do solo compromete a circulação de ar e o desenvolvimento, né? O desenvolvimento das plantas fica prejudicado. É conhecido como solo massapê, tá? Pode ser encontrado nos pântanos, tá? Solo mífero possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo.
sendo bastante fértil. O húmus ajuda a reter água no solo, que se torna poroso e com boa aeração. E através do processo de decomposição dos animais, produz os sais minerais necessários às plantas. É também chamado de terra preta, né? Um exemplo de onde nós podemos encontrar nas matas e florestas, tá? É um solo propício para a agricultura, queridos. Vamos lá. Amores, diante do conteúdo que foi explicado, vocês estarão respondendo a atividade de ciências no livro, nas páginas 100 a 102, ok? Eu desejo para todos uma excelente aula, uma excelente manhã ou tarde de estudos. E até a próxima aula. Tchau, tchau!